Glória a Deus. Sobre este passeio, amém? Quero deixar um versículo para a igreja. No livro de Provérbios, capítulo 5. O capítulo tem um contexto diferente do que eu quero passar, mas o versículo primeiro, ele diz assim: Filho meu, atente à minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido. Deus dizendo aqui, o contexto aqui é o perigo sobre o pecado de adultério, o perigo de cair na lisonja, de ser convencido a pecar contra Deus. Mas o versículo primeiro fala sobre sabedoria. E a falta de sabedoria na nossa vida, seja que área for, ela vai nos levar à ruína. Falando sobre dízimos e oferta, irmãos, a palavra de Deus, ela foi inspirada aos homens de Deus para as escrever. Mas eles não escreveram a palavra de Deus, apenas usaram as suas mãos. Então toda a palavra de Deus, como disse, se eu não me engano, o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, toda ela é proveitosa para o bem daquele que serve a Deus. E na palavra de Deus, irmãos, o próprio Deus, usando o seu servo Moisés, ensinou seus filhos, aqueles que tinham sido separados para servir a Deus. O povo de Israel era o povo que Deus escolheu na terra para ser o seu povo, seu eleito, que faria e viveria segundo a sua vontade. E um dos mandamentos que Deus deu é que o povo que levava o seu nome viesse a separar para Deus a 10ª parte daquilo que vinha à sua mão. Se a pessoa trabalhasse plantando e colhendo arroz, a primeira parte, não a 10ª apenas, irmãos, a 10ª última, mas a 10ª primeira, a primícia. Se você colhesse 100 sacas de arroz, as 10 primeiras sacas eram separadas para Deus. Nós não plantamos arroz, não, irmãos, mas nós fazemos algum tipo de trabalho que vem na nossa mão, aquilo que nos traz o sustento. E a Bíblia diz que daquilo que Deus dá na nossa mão, Ele requer de nós 10%. A Bíblia diz que não somente isso, mas também Deus pede ofertas voluntárias. O que quer dizer voluntário, irmãos? Voluntário quer dizer algo que você faz por vontade própria, do seu coração, exatamente, irmão. Aquilo que você sente desejo de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado. E por que esse versículo primeiro do capítulo 5 de Provérbios? Porque ir contra a palavra de Deus é falta de sabedoria. Por isso ele diz aqui: filho meu, atente à minha. Esse a minha é como se ele dissesse na minha sabedoria. Se atente àquilo que eu ensino. A minha sabedoria é perfeita. Irmãos, se Deus ensinou que os seus servos devem separar uma parte, você acha que Deus é tolo? Você acha que Deus não sabe o que está fazendo? Você acha que Deus seria, irmãos, irresponsável, como muitas das vezes nós podemos ser, de tirar dos seus filhos algo que fará falta? Você acha? Eu vou contar, faz muito tempo que eu não conto esse testemunho, e eu vou contar para a igreja uma experiência que eu tive, experiência amarga, mas aprendi. Eu congregava no Ministério de Madureira, e uma determinada fase da nossa vida, eu comecei a dar ouvido a muitos que começaram a murmurador, irmãos, tem muitos. E muitos ficavam olhando e falando: o pastor está viajando, olha o carro que o pastor tem, sabe onde o pastor mora? Rapaz, vou te falar, desse jeito o ministério não cresce, porque a gente dizima, mas o pastor não usa o dinheiro. E ficou, e aquilo foi entrando na minha cabeça, irmãos, na minha mente. E um dia Satanás conseguiu semear, e eu cheguei em casa e falei para minha esposa: a partir de hoje não dizimo mais. E eu sempre fui dizimista fiel, irmãos, desde que eu me converti, ou que eu voltei para os caminhos do Senhor, sempre fui dizimista fiel.
E cheguei em casa e falei, a minha esposa falou, você tem certeza disso? Falei, tenho certeza. O camarada, quando ele quer errar, ele é turrão, né? Tenho certeza. Ela falou, é por sua conta e risco. Eu não concordo com isso. E eu parei de dizer mais, irmãos. E eu parecia o Julius lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu tinha 3 empregos. Eu tinha 3 empregos. E eu ganhava muito bem, irmãos. Eu ganhava muito bem. Irmãos, e as coisas foram ficando ruins. O dia que eu ganhava não dava para nada, então eu trabalhava mais. E eu não conseguia pagar a parcela da minha casa. Eu tinha um carro que era financiado, não conseguia pagar a parcela do carro. Eu peguei uma moto para mim, que eu precisava da moto, a minha outra antiga ficou muito ruim. Eu peguei uma financiada também, mas tudo dava para pagar. E de repente as coisas foram começando. A minha calculadora, irmãos, ela só fazia conta para menos, nunca para mais. 2 e 2 era 1. 5 e 5 dava sempre 7, 6. E nós não pagávamos mais em casa. Nossas contas de água e luz não andavam. Eu não pagava as parcelas. Eu cheguei a ficar com 3 parcelas da casa em atraso, 5 parcelas do carro e 2 da moto em atraso. Conta de luz, conta de água, uns cartão de crédito que já estava indo para cunha, meu nome já. Eu falava, não estou entendendo, um trabalho feito louco, eu só faço trabalhar. E eu fazia um curso de teologia, que agora a pastora está fazendo. É o mesmo lugar, né? Mesmo lugar. E estou eu lá, irmãos. O curso custava R$70 por mês, irmãos. E adivinha? Eu também não pagava. Eu sempre pagava, quando vencia uma, eu pagava a anterior. E um dia eu estava na aula, irmãos, e eu estava morrendo de vergonha, porque parecia que todo mundo sabia que eu não pagava. Sabe, você se sente ali dentro estranho? Na minha cabeça parecia que todo mundo sabia que eu não estava pagando. Então, e o pastor, irmãos, ali ensinando ali a revista, a lição. E o pastor começou a ministrar a lição, irmãos, e Deus começou a falar comigo. E a lição falava sobre o rei Ezequias. Que Ezequias, sendo um homem de Deus, resolveu olhar para os homens em vez de olhar para Deus. E pecou contra Deus, fazendo aliança com os homens para ter segurança na terra. E o pastor começou a pregar, irmãos. Ele não estava pregando, ele estava dando a aula. E o Espírito Santo me corrigindo. E eu entendendo a palavra, irmãos, eu chorando e eu secando as lágrimas, porque não era culto, né, irmãos? A gente pode chorar na aula, né? Só no culto. E eu entendendo o que Deus estava falando comigo, irmãos, e de repente o pastor falou assim, com muita autoridade: por que você resolveu olhar para o homem e não honrar a Deus, que nunca foi infiel contigo? Deus colocou o inimigo na sua porta. E quem era o inimigo, irmãos? Era o telefone que não parava de tocar. O banco ligava uma vez, a moça que cobrando o carro, ela foi tão ignorante comigo. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Você tem educação não? Paga sua dívida, rapaz. Vamos desse jeito no telefone. Eu falei, não, possível, não vai atender mais esse povo. Eu acredito tentando ser educado, né? Eu falei, moça, você está pensando o quê? Você pode me cobrar, mas você não pode falar assim, ela, se você não quer que eu te ligue, então paga. Irmãos, era uma humilhação terrível. A gerente do banco ligando para mim, dizendo: filha, a sua casa vai ser tomada, viu? Paga a parcela. Até o dia que aconteceu isso, irmãos, e eu saí do curso, arrependido, vim na minha moto, que não estava sendo paga. E no caminho eu chorava e pedia perdão a Deus, irmãos. Cheguei em casa, é verdade, irmãos, eu vim na moto, eu andava num carro que não era pago, eu andava numa moto que não era paga, e morava numa casa que não era paga. Eu usava água e luz que não estava pagando e fazia curso que não pagava também. E trabalhava muito. Como é que pode isso, irmão? Ostentando tudo que não era mesmo, porque eu estava pagando. E voltei para casa, irmãos. No caminho eu pedia perdão a Deus. Cheguei em casa, encostei minha moto, subi.
chamei minha esposa e pedi perdão a ela, porque isso estava afetando toda a minha família. As atitudes minhas e sua afetam quem está ao nosso redor. E a falta de sabedoria. Por isso que a palavra diz aqui, atenta à minha sabedoria, porque Deus é sábio. Jamais Ele vai pedir algo para você, irmãos, que vai te prejudicar. Ele quer abençoar. Pedi perdão à minha esposa e falei, a partir de hoje, quando eu receber o pagamento, a primeira coisa que vai ser tirada é a parte de Deus. A parte de Deus. Irmãozinho, não foi da noite para o dia para colocar as coisas no lugar, não. Aquilo que a gente planta, colhe. Só que em 6 meses, irmãos, em 6 meses, estava tudo no seu devido lugar. Aleluia! Deus, Ele cobra, irmãos, porque Ele quer abençoar. Ele quer te abençoar. Só que Deus não pode ir contra a sua palavra, porque Ele é sábio. Nós podemos ser incoerentes, Deus nunca faz. Então Deus, Ele quer te abençoar. Então atenta à sabedoria que o Senhor Ele deixou. A sabedoria está aqui, irmão, na palavra de Deus. Amém? Então isso serviu na minha vida, irmão, como um testemunho muito dolorido, sofri muito. Mas nunca mais. Alguém dizia, rapaz, o pastor está viajando. Eu falava, que ele vai com Deus. Glória a Deus, porque ele está viajando. Se alguém vai se levantar contra, não vai ser eu mais. Porque Deus já me ensinou, cada um que aprenda. Mas é melhor aprender ouvindo um testemunho do que passando na fé. Não é verdade? Então Deus abençoe a igreja, amém? Que essa é a palavra do Senhor.